Meus queridos e minhas queridas, professor Basílio, e eu gostaria de dar uma aula para vocês sobre iluminismo. O iluminismo é um movimento filosófico, político de transformação que vai acontecer entre o século 17 e 18. Perceba, é século, não tem uma data exata, é um processo muito longo e que vai influenciar a nossa vida até hoje. Sabe quando você está conversando e você fala, eu quero falar minha opinião? Sabe quando você escolhe ir em determinada igreja ou frequentar, optar por determinada religião? Sabe quando você fala, essa casa é minha, ou este objeto é meu e você não pode pegar? Sabe quando você participa de uma eleição e escolhe os seus representantes? Todas essas coisas são baseadas em princípios do iluminismo. Você só tem esses direitos individuais porque uma série de pensadores imaginaram um outro mundo possível. Porque antes do iluminismo, você não tinha liberdade de expressão, direito à propriedade, direito a ir e vir e direito de escolher os seus representantes. Olha só como é que o iluminismo está em pequenas situações do cotidiano. São importantes transformações históricas que alteram a sua vida hoje. Então é importante a gente entender como era e o momento em que isso começou a se transformar. Até porque, se você pensar bem, esses direitos ainda não estão garantidos completamente. E até hoje uma série de pessoas, muitas pessoas, ainda não têm esses direitos garantidos. Vamos pensar, por exemplo, no Brasil. Mas vamos entender o que foi esse iluminismo. E essa é uma aula muito interessante porque é uma aula de história, mas vai dialogar com as ciências da natureza, com as ciências exatas, vai dialogar com a filosofia. E sabe por quê? Porque a experiência humana, ela não está dividida em caixinhas. Não existe história sem física, sem filosofia, sem biologia, sem uma série de conhecimentos. O ser humano, ele é completo. A gente divide nessas caixinhas para conseguir compreender melhor, mas é importante, nesta aula nós vamos articular esses conhecimentos. Este movimento de transformação política, filosófica, cultural, vai começar com Newton, aquele mesmo da física, aquele das leis da natureza. O Newton, aquele cara que caiu a maçã e a maçã ficou parada, ele disse, olha só, a natureza tem uma lei. A lei da inércia. Se eu jogo a maçã na parede e a maçã volta, é ação e reação. Você vai me falar, não, mas espera, o que é que isso tem a ver com a política? Veja bem, toda a explicação sobre a política era pautada na religião. O rei é rei porque Deus quis. Está chovendo porque Deus quis. O Newton mostrou que existem leis da natureza. Newton não era ateu. Não, ele acreditava na existência de Deus. Mas para ele, para Newton, Deus havia criado as leis e agora o mundo funcionava de forma mecânica, como uma máquina que vai andando da mesma forma sempre. Veja bem, se existem leis da natureza, deve haver leis para a sociedade. Que leis são essas? É isso que vamos ver. Qual é a lei da sociedade? A lei da sociedade, o que é a sociedade em estado de natureza? O ser humano em estado de natureza como ele é? Ele é livre. É isso que vai falar John Locke. Nome difícil, ele é inglês. Você precisa lembrar do nome dele? Não, você precisa sentir a ideia. Para John Locke, todos os indivíduos nascem livres. Nós, seres humanos, quando nascemos em estado de natureza, antes de aprendermos qualquer coisa, somos livres. Para John Locke, o ser humano é livre. O ser humano não deve ter a sua liberdade limitada. Ele deve escolher se expressar, ele deve escolher ir e vir. E para John Locke, o ser humano livre deve ter direito à propriedade. Para John Locke, o que define a liberdade é a propriedade privada. É o fato de eu ter determinadas coisas, essas coisas serem minhas. Guarda essa ideia porque ela vai ser importante para nós. O John Locke inspirou uma série de pensadores, principalmente na França. Sabe por quê?
Porque a França estava vivendo no século XVIII o apogeu, o momento mais importante do absolutismo. O rei mandava em tudo. E as pessoas não tinham seus direitos. Então, nesse contexto do rei mandando em tudo, do Estado poderosíssimo e das pessoas sem direitos, vai surgir o Montesquieu. E o Montesquieu, assim como os outros pensadores iluministas, eles estão pensando em um outro mundo possível. Como se ele falasse assim: o nosso mundo está muito ruim. Esse rei absoluto, concentrando todos os poderes, está fazendo mal para nós. Nós, então, temos que pensar como é que deve ser um futuro bom. Como é que deve ser um amanhã melhor do que hoje? Perceba, o iluminismo ele é esperançoso. Ele acredita em um amanhã melhor. O que Montesquieu vai falar? A melhor forma de governo, ao invés do rei concentrar todo o poder deve ser dividido em 3. Aqueles que fazem as leis, legislativo. Aqueles que executam as leis, executivo. Aqueles que julgam se as leis estão sendo cumpridas, judiciário. O Montesquieu é tão importante que o Brasil ainda é desta forma hoje. Vamos pensar. Nós escolhemos presidente da República, governador e prefeito. Chefes do executivo, são eles que executam as leis. Nós elegemos deputados, senadores, vereadores. Poder legislativo, aqueles que fazem as leis. E existem juízes, poder judiciário, aqueles que julgam as leis. Perceba, o iluminismo não é lá, o iluminismo é aqui e é agora. Mas nem só Montesquieu imaginou um outro mundo possível. Nós temos um personagem fundamental, Jean-Jacques Rousseau. Se escreve Rousseau, porque é francês, a gente lê, então, se a gente quer falar a pronúncia, a gente fala Rousseau, mas se escreve Rousseau, porque ele é francês. Para o Rousseau, o poder está dividido em 3 não basta. O Rousseau imagina o seguinte: a sociedade não deve se submeter ao que o rei quer, mas o rei é que deve se submeter ao que a sociedade quer. O Rousseau tem a seguinte ideia: por que a sociedade não elabora um contrato, uma regra do jogo, um contrato social? Ou como a gente chama hoje, Constituição. O Rousseau imagina que a sociedade deve criar um acordo. Como é que nós devemos viver? Quais devem ser as leis? Como é que a sociedade deve funcionar? Quais são os nossos direitos que devem ser garantidos pela lei? É disso que o Rousseau está falando. Ele está falando de soberania popular. Para ele, o poder soberano, o poder de fazer as leis, não está com o rei, mas está com o povo. O povo deve ser, para Rousseau, soberano. O povo deve ter o direito de participar das decisões e fazer as suas leis, fazer o seu contrato social. Rousseau é um dos pensadores iluministas mais radicais. Importante definir a palavra. Radical não é alguém violento, não necessariamente. Radical é aquele que vai à raiz, é aquele que busca a raiz do problema. Rousseau acha este mundo desigual. Rousseau acha este mundo injusto, porque Rousseau enxerga que este mundo está baseado na tradição. As pessoas obedecem o que a igreja diz, o que o rei diz. Rousseau quer um mundo baseado não na tradição, mas baseado na razão. Rousseau e os outros pensadores do iluminismo acreditam na crítica. Eu olho o mundo está assim, mas o mundo não é assim. Porque o mundo vive de transformação. Então, se a sociedade se organizar, reivindicar direitos, participar, a sociedade pode mudar o mundo. E assim um mundo injusto pode se transformar num mundo mais justo. Muito bem, você vai falar: ah, isso é democracia? Calma lá. O iluminismo, ele é um movimento muito importante, mas ele é um movimento de pensadores. Eles têm uma certa condição econômica, muitos são próximos da burguesia, e eles acreditam que todos têm os seus direitos individuais, mas nem todos deveriam participar da política. Então perceba, o iluminismo lá atrás, para nós hoje, ele é até um pouco conservador. O indivíduo livre era visto fundamentalmente como proprietário, então só é livre mesmo quem tem propriedade, quem tem dinheiro.
Então, não necessariamente esta ideia da liberdade, esta ideia do liberalismo, significa democracia. Numa sociedade, todos podem ter direitos. Direito de se expressar, direito de ir e vir, mas não necessariamente as pessoas vão ter direito a voto. Sabe o que aconteceu? Isso é muito importante. O iluminismo diz que todos devem ser iguais, iguais perante a lei. Uma mesma lei para todos, sem distinção. Não interessa se você é rico, se você é pobre, se você é da nobreza, se você é da burguesia. Todos devem ser iguais perante a lei. Mas muitos trabalhadores vão começar a questionar: por que nós temos os mesmos direitos, mas nós não podemos votar? É importante pensar que o iluminismo ele era revolucionário, mas ele foi apropriado pelas pessoas para reivindicar cada vez mais direitos. Nenhum movimento, nenhuma ideia está pronta, mas está sempre em constante mudança. Muito importante então a gente pensar que liberalismo pode ser sinônimo de democracia, mas não necessariamente. E por fim, um dos últimos pensadores muitíssimo importante para nós até hoje, o senhor Adam Smith. O Smith tem uma ideia muito interessante sobre liberdade, mas não uma liberdade política, não uma liberdade para o indivíduo, mas uma liberdade para o mercado. Smith enxerga que um Estado bom, um Estado rico, é um Estado que não intervém na economia. Ué, mas se o Estado não definir o preço, quem é que vai regular? A mão invisível do mercado. Smith fala, o mercado vai se autorregular, o preço vai se autorregular pela lei da oferta e da procura. Smith é muito importante e cada vez mais o liberalismo vai se aproximar desta ideia de liberdade econômica. Não necessariamente liberdade política ou social, mas isso a gente vai ver em outras aulas. Meus queridos e minhas queridas, vimos nessa aula o Iluminismo, um importante movimento filosófico que imagina um outro mundo possível. Um mundo baseado na ideia de liberdade, na ideia de que todos são livres, todos devem ser iguais perante a lei e todos têm direitos naturais, a gente nasce com eles. E o mais importante deles é a vida e a liberdade. Um bom estudo, tira a foto da lousa, pensa que a liberdade ela é uma conquista e a liberdade ela deve ser reivindicada e protegida a cada dia. A liberdade, a democracia e os nossos direitos. Um forte abraço e um bom estudo.